Oi, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez. Fiquei muito contente com as nossas aulas videochamadas. Infelizmente, nem todos estiveram. Observei que alguns só colocaram o nomezinho no início da aula e não apareceu ao final. Na próxima semana a gente vai fazer novamente essas videoaulas para estar olhando o rostinho de vocês e ver realmente quem está participando das aulas, porque é muito importante. Vai ser muito importante para vocês quando a gente estiver retornando, porque o assunto não pode se acumular, então é necessário que você esteja sempre estudando eles. Apesar de que, quando voltarmos, faremos uma revisão sobre os conteúdos aqui trabalhados. Bom, hoje nós vamos trabalhar ciências, vamos falar sobre ecossistema. O que é o ecossistema? O que vocês entendem por ecossistema? Na verdade, o ecossistema é um sistema, que é um conjunto, na verdade, formado pelos organismos que existem na natureza, seja por meio físico, pelo meio químico e pelas relações que se estabelecem entre isso. E no ecossistema existem elementos, e esses elementos eles podem ser elementos vivos, que são os animais e os vegetais que existem na natureza, e temos os elementos não vivos, que são aqueles inanimados, aqueles que não possuem vida, mas também são da natureza. Nós temos a água, o ar, o solo, as rochas. Então, esses seres são considerados seres que não têm vida, mas eles são de grande importância para a natureza, porque através dos seres vivos e não vivos há um equilíbrio ecológico no planeta. E também tem os objetos que são criados pelo homem, né? Que são os seres também não vivos. Tem os carros, as roupas, computadores, celulares. Então, todos esses seres não vivos, eles acabam que sendo uma parte importante, acaba que estabelecendo uma relação com os seres não vivos, porque eles são essenciais para a nossa existência. Alguns são muito importantes para a nossa questão da convivência. Mas é necessário que a gente lembre que os seres vivos precisam dos seres não vivos. Exemplo, a água. A água é um ser não vivo, ela não tem vida, mas ela é necessária. Mas existem coisas que existem, por exemplo, nos rios tem os peixes, eles prestam existência, é necessário que eles vivam dentro d'água. Tem as plantas aquáticas, que necessitam daquele lugar para a sua existência. Do mesmo modo, temos a terra, o solo não tem vida, mas as plantas precisam do solo para crescer. Nós precisamos do solo porque a gente estar nele, no solo, a gente precisa para construir moradias. E necessita para a questão da locomoção. Também necessitamos do quê? Da água. Né? Isso, a água é muito também importante na questão de proliferar nossa energia. Temos o ar também não tem vida, mas os homens e os animais precisam dele para sobreviver. Nós precisamos tanto da água, da terra e do ar. O ar é o que nos dá o oxigênio, é através do ar que é liberado o gás carbônico para as plantas, onde elas liberam o oxigênio. Então, todos esses seres não vivos são muito essenciais para a nossa existência. Os seres, cada animal ou vegetal, ele acaba se adaptando ao seu lugar, ao lugar que eles estão. Então, são chamados de habitats. Então, cada habitat possui seres vivos e seres não vivos que acabam se adaptando a um determinado lugar. E o que é o habitat? É onde os seres vivos se desenvolvem, respeitando as características do lugar. Então, exemplo, o camelo, ele se desenvolve no deserto. Então, o camelo, ele
ele está adaptado, ele se adaptou à questão de passar muito tempo sem água, porque é um lugar seco. Então, ele acaba que dentro do seu corpo, seu organismo se acostumou a economizar, a não necessitar de água por alguns dias. Exemplo, uma planta, o cacto. O cacto também se adaptou ao ambiente de seca, né? Onde dentro dele era uma característica de armazenar água. Algumas plantas elas só se desenvolvem num ambiente que tenha água. Ursos polares vivem nas regiões frias, então em cada espécie de animal houve uma questão de adaptação do ambiente. No ecossistema existem seus componentes. Um ecossistema se caracteriza pela interação de todos os fatores, seja os fatores bióticos e os fatores abióticos. O que são esses fatores bióticos? São todos os seres vivos que vivem no ecossistema. Então, as plantas e os animais são seres bióticos. Por quê? Porque eles têm vida. E os fatores abióticos. Antes de chegar lá, nós temos o seguinte: que para eles se desenvolverem no ecossistema, é necessário que eles passem por uma transição. Existe uma espécie de animal, e o que é a espécie? Essa espécie vai o quê? Ele vai construir uma população. O que é essa população? É a junção de espécies de animais que estão de uma mesma espécie. Por exemplo, uma matilha, que é uma matilha. É um conjunto de lobos. Então, eles já são considerados uma população. Um enxame também é uma população. Essa população acaba que estando num determinado lugar onde se forma uma comunidade. O que é essa comunidade? É o conjunto de seres vivos. Então, em um determinado lugar vai existir várias espécies de animais. Tem, por exemplo, no Pantanal, lá existem várias espécies de aves, mas que no conjunto acabam vivendo no mesmo ambiente. E essa comunidade acaba se transformando no ecossistema, que é os seres vivos juntamente com o ambiente físico, onde eles se formam. Então, o Pantanal acaba que sendo um tipo de ecossistema, certo? E esse ecossistema, vários ecossistemas acabam se formando o que a gente chama de biosfera. O que é a biosfera é tudo que existe no nosso planeta, sejam eles espécies vivas ou não vivas, elementos vivos ou elementos não vivos, os fatores abióticos e bióticos, formam a biosfera. Já os fatores abióticos são os que compreendem os fatores físicos não vivos. Tem a temperatura, é um fator abiótico para o ambiente, é necessário, exemplo, o urso polar, ele só vive em temperaturas baixas. Ele tem a região, é um fator físico para ele da condição de vivência. Água, isso serve para todos os seres. Luz, para que a luz, as plantas, elas precisam da luz solar para sua reprodução, para a realização da fotossíntese. O solo é um tipo de ser abiótico. O vento também é um fator não vivo, que são os seres abióticos. Existem vários tipos diferentes de ecossistemas no nosso mundo. Aqui eu vou estar falando especificamente de 3. Por exemplo, o ecossistema aquático. A gente sabe que existem ecossistemas diferentes. Tem o ecossistema aquático da água doce, o ecossistema aquático da água salgada. Então, esse ambiente, eles são produtivos em termos de energia. Lá se produz muito oxigênio. Tem a disponibilidade da água, claro, onde é os seres vivos. Tem a parte da luz solar e a questão da temperatura. Então, tudo isso acaba se formando no ecossistema aquático. A gente sabe que é um ecossistema
onde não se conhece muito ainda. Ainda existem muitas espécies de animais e vegetais desconhecidos nessa região. Lá na época que a gente estava estudando sobre o surgimento do planeta, a gente viu que os primeiros seres vivos surgiram exatamente no ecossistema aquático. Então, é um lugar a ser descoberto ainda muito devido à sua riqueza de espécies de animais e vegetais. Temos o manguezal. O manguezal é considerado um berçário natural. Por quê? Porque lá muitas espécies de animais acabam se reproduzindo melhor. Lá, o manguezal é considerado o berço dos caranguejos, dos siris. E também muitas espécies de animais acabam migrando pelaquela região pela questão natural de ter um ambiente propício para a reprodução. Então, é um ecossistema muito abrangente, muito diversificado. Temos o deserto. O deserto, aqui nós temos o deserto do Saara, mas existem outros desertos. E a principal característica é a seca. Se você observar, não existe algum tipo de vegetação, só areia. Então, os animais e os vegetais que vivem nesse habitat são acostumados com a escassez das chuvas. Então, eles se acostumam ao fato de não haver chuva naquela região. Então, por exemplo, os animais que vivem nessa região, você observar o camelo tem uma curva no seu corpo e lá é onde fica armazenado água. Então, o camelo, ele consegue passar vários dias sem beber água, porque tem uma região do seu corpo que armazena essa quantidade exatamente porque ele se adaptou à região onde mora. E a gente observa os diferentes ecossistemas e a gente pode perceber que cada um deles tem tem suas características próprias, características diferentes, e que é necessário ter suas características físicas e suas características biológicas. Então, cada ecossistema possui seus seres abióticos e seus seres bióticos, ou seres vivos ou seres não vivos. E que isso acontece e que cada ecossistema existe em que eles estão interligados um ao outro. Então, por isso é necessário muito cuidar do nosso planeta. Por quê? Porque cada região possui uma ligação uma à outra. Uma depende da outra. Então, se um ecossistema não está funcionando adequadamente, com certeza vai ter um impacto em outro tipo de ecossistema. E isso acaba que prejudicando todos os seres que vivem no nosso planeta. E é isso. Espero que tenham gostado da aula, tá? Vamos dar continuidade às dúvidas aqui. E beijos e até a próxima semana.